Bem-vindos e bem-vindas ao Diálogo, quadro de entrevistas do nosso podcast IFCE no Ar. Em 2023, o podcast IFCE no Ar realizou uma série de entrevistas sobre os impactos da inteligência artificial. As tecnologias generativas têm sido um desafio em diversas áreas da vida cotidiana, gerando importantes impactos em áreas como ensino, a pesquisa e a inovação, as relações de trabalho, os negócios, as artes, a prática esportiva e avaliação física, a saúde, o ensino de idiomas e também na agropecuária. Todos esses episódios, desses diálogos que aconteceram no ano passado, estão disponíveis nos streams de áudio no Spotify, Google Podcast e Deezer, e também no nosso canal do YouTube, a TV IFCE. Eu sou Cláudia Monteiro, sou jornalista, e o nosso assunto hoje é inteligência artificial e a relação com as bibliotecas. Quem está com a gente hoje é o professor dos cursos de Telemática, Engenharia de Computação e Telecomunicações do Campus Fortaleza, Antônio Wendel de Oliveira Rodrigues, que é doutor pela Universidade de Lyon, na França, e atua principalmente com engenharia de software, computação, alto desempenho e segurança nas redes. Seja bem-vindo, Wendel. Obrigado, Cláudia. Também conosco o bibliotecário e coordenador das bibliotecas do IFCE, Francisco Leandro Castro Lopes, que é especialista em gestão educacional pela Universidade Federal de Santa Maria e mestre em biblioteconomia pela Universidade Federal do Cariri. Atua principalmente com biblioteca universitária, biblioteca pública, educação, gestão, documentação e biblioteconomia. É também graduado em arquivologia pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci. Seja bem-vindo. Essa entrevista está sendo gravada no dia 11 de março de 2024. Vamos começar. As tecnologias de inteligência artificial têm impactado a realidade das diversas instituições de ensino, de pesquisa e inovação ao redor do mundo, né? E, ao mesmo tempo em que elas facilitam a vida do estudante, do docente, do pesquisador, elas também geram assim, uma série de problemas, dificuldades, né? Sobretudo porque é inédito, né? Também com relação à autenticidade. Aí eu pergunto para vocês, como lidar com essa nova realidade? Posso começar respondendo, então? O que eu imagino, né? Como você mesmo falou, é muito novo. Então, opiniões distintas começam a acontecer, né? Mesmo em sala de aula, mesmo na questão de maneira geral na sociedade. Há opiniões diferentes e é um momento de discussão. Ninguém tem a razão absoluta sobre o tema. O fato é que como lidar com isso é que é necessário ser discutido, porque é uma solução que já existe, é completamente disponível para todos. Então fazer uso ou não é uma decisão muito pessoal e saber lidar com isso enquanto professor, por exemplo, numa sala de aula, se eu permito ou se eu não permito, é também uma decisão. Só que é uma decisão muito complexa de ser feita, né? Porque ela vai ali de contra, às vezes, a impossibilidade de você verificar se isso está realmente acontecendo ou se está realmente sendo utilizado. Então eu particularmente prefiro aceitar que isso está sendo utilizado e trazer isso como ferramenta, como arma para a minha gestão da minha sala de aula, né? Não como algo que eu vou ter que lutar contra. É assim que eu penso. Leandro, você tem algo a falar? Sim, com a inovação, né, que é algo que a gente não pode ficar de fora, né? As tecnologias vão evoluindo. Eu acredito que a gente tem que pegar essas plataformas, essas bases, o que vem surgindo de novo a trabalhar e trazer para a nossa área, né? Mas, claro, tendo cuidado, principalmente quando a gente fala em IA, né? Nós que somos bibliotecários, nessa questão, como a gente estava... quando a gente fala em questão de trabalhos acadêmicos, por exemplo, a gente tem que ter muito cuidado porque envolve outras questões, né? Éticas, morais, que é os direitos autorais, a própria LGPD. Então, é algo... LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso. Sim. E assim, a gente tem que ter um cuidado porque usa-se a IA, né, a nosso favor, porém a gente tem que ter cuidado por essas questões que envolvem tanto a escrita como a própria produção acadêmica, né? Uhum. Wendel, a nossa realidade atual é de um mundo cada vez mais cheio de estudos, de pesquisas, de publicações, né? As tecnologias de inteligência artificial, elas auxiliam a encontrar os dados confiáveis, aplicáveis a cada objeto de estudo, a cada etapa de construção de uma tese, de uma dissertação.
Como é que isso acontece? Quais os melhores sistemas para fazer essa mineração de dados? E quais cuidados os pesquisadores precisam ter? Muito bom. O que acontece? Existem já ferramentas disponíveis no mercado, de maneira geral, algumas gratuitas. A mais famosa, talvez o carro-chefe, que muitos conhecem, que é o próprio ChatGPT. Ele é assim, uma inteligência artificial do tipo generativa, ele é capaz de criar textos a partir de uma base de conhecimento que ele tem enorme, né, muito gigante. Então, o que acontece? Muitas vezes você não pode confiar perfeitamente, porque como ele faz um compilado, né, da compreensão que ele tem, da base de conhecimento que ele tem, muitas vezes essa base de conhecimento pode ter vieses ali que não são completamente corretos ou éticos ou um monte de problemas. Além disso, ele pode criar até referências, criar mesmo. Então, uma referência que nem existe, ele pode simplesmente entender como é que é o padrão de uma referência e ele cria, né, um título, um autor, uma editora, e ali é tudo fake, né? Mas não é um fake de mal intencionado, é porque a função dele é realmente criar a partir do conhecimento humano. Então, se a gente fala de ChatGPT, sim, temos que ter esse cuidado. Mas, Wendel, ChatGPT é a única ferramenta? Não, existem outras, aí sim, essas outras têm essas preocupações. Ela tem as preocupações de trazer o conteúdo mais adequado. Existem bases que pertencem a essas grandes editoras, tipo o Elsevier, o Scopus, que são grandes, que tem uma base de conhecimento enorme, e aí sim esse conteúdo ele já vem minerado de uma forma mais adequada para você usar na sua tese, para você usar na sua dissertação, e não ter o risco de estar ali criando algo que não existe, ou que foi inventado. Então, o fato é que existe, a gente tem que conhecer que essas ferramentas existem, saber o que usar, e fazer um uso melhor dela, né? A gente não está falando aqui de ninguém criar artigo não autoral, né? Que a pessoa não teve a sua contribuição direta. Tem que ter sim sua contribuição. O que a ferramenta vai te trazer é um melhor compilado desse entendimento. Eu vou dar um exemplo, se eu tivesse tempo aqui, para a gente discutir só um ponto que eu acho muito importante, eu até comentei numa palestra que a gente fez agora recentemente, que a IA ela é capaz de ler toda a base de conhecimento que a humanidade já produziu, todos os artigos científicos sobre um determinado tipo de doença, sobre um determinado tipo de assunto. Então, ela tem muito mais dados do que o humano para fazer certas correlações e entender que, por exemplo, um determinado tipo de componente medicinal, lá um medicamento, que não foi testado ainda em um determinado tipo de doença, poderia encaixar e poderia ser testado e dar liberdade à humanidade de fazer esse teste e ver a viabilidade ou não daquele medicamento como solução daquela doença. Então, a IA veio para contribuir e essas bases elas existem e a gente tem só que ter o cuidado de qual é a ferramenta, qual é a base de conhecimento que você tem que mais adequar ao seu trabalho. Né? Pronto, você falou uma coisa aí muito importante, né? Ela te dá um caminho, mas você sempre tem que checar a veracidade, né? Fazer os testes, né? Como se fosse a pesquisa de campo, não é isso? Exatamente. A questão é que... A conclusão final, né? É que eu ainda vejo a necessidade humana, não o humano leigo, né? Ele tem que conhecer o assunto, ele tem que saber do que ele está puxando ali, né? Quando eu falo de trabalhos acadêmicos, trabalhos de estudantes, que o professor passa ali um tema, estude sobre, sei lá, programação, linguagem de programação. O aluno ele tem que ter um mínimo de conhecimento, porque o conteúdo que ele vai receber ali de uma inteligência artificial pode estar com erros gritantes, erros que realmente são necessários serem corrigidos, e se ele não tem uma base necessária para fazer esse entendimento e essa correção, ele vai acabar entregando um documento que vai chamar a atenção pela gravidade do erro e não pela qualidade do material. Uhum. E, Leandro, assim, quais as recomendações dos bibliotecários para evitar que os estudantes passem desse limite ético, né, tenham problemas com direitos autorais, e como fazer as citações corretas? Vai ser necessário, você acha que vai ser necessário atualizar a BNT, por exemplo? Estava lendo, né, esses dias, né, recentemente, que já foi pensado, né, a BNT já tem uma norma, quer dizer, um projeto de norma, né, que foi inspirada numa norma já 2022, que no Brasil ela é a 22869. Nessa norma já fala nessa questão, mas já voltado para a questão da terminologia, né, e dos conceitos que a IA, né, tem. E assim, claro, toda a questão da norma ela sempre vai se atualizando, né, assim como teve atualizações na de referência, pronto. A gente sempre tem que dar um respaldo teórico nessa questão de não é só você coletar aquelas informações, você tem que ver a veracidade, como você mesmo falou, e a partir disso dar esse respaldo teórico, que é dando a referência de quem fez, referenciando de onde tirou esse material, né, esse informacional, e também citar, né. Então, são duas questões bastante importantes, até para fugir dessa questão
de não trazer algo que realmente foi pesquisado. Dizer que é seu, né? Não ter algo que não é inédito, alguém já disse. Então, é seguir as normas, né? Tanto das citações como base, as de referências, né? Que é a 10.15.20 de citações e a 60.23 de referências, que até teve algumas atualizações há pouco das de citações. Então, são documentos que vão dar para você esse caminho para você estruturar, né? Fazer essa referência de forma mais correta possível e também você ter o cuidado de que não cair no plágio, né? Que é algo que é bastante discutido, né? Ter cuidado em estar plagiando uma ideia que já existe, né? Principalmente quando você diz, não, isso é meu, sendo que não é seu, né? Então, acho que tem que ter bastante cuidado, que envolve várias questões, né? Que é tanto na questão de você estar fazendo essa produção científica e acadêmica e também no cuidado de quando você for publicizar isso, né? Se realmente você teve esse cuidado de fazer isso, né? De dar um nome a quem fez, ou de onde você tirou aquela ideia, né? Não simplesmente usá-la sem ter esse cuidado, né? E até esse respeito com o conhecimento que já foi gerado, né? A gente, fazendo uma pergunta teórica, tá? Não sei se isso é possível, mas seria possível você fazer uma citação de um sistema de inteligência artificial num trabalho acadêmico? Assim, eu fiz essa pesquisa no ChatGPT no dia tal, com essa pergunta. É possível fazer isso? É possível, isso vai depender muito do editor, né, da revista, do evento, da conferência, se é permitido ou não fazer. A questão é que muitos estão fazendo a busca, a pesquisa, usando essas ferramentas de IA para melhorar e complementar o texto que eles escrevem ali nos seus artigos, mas há uma questão de dizer ou não a autoria disso, a qual autoria, né? Será que eu informo que o ChatGPT também é autor desse artigo, né? Isso é muito estranho, mas algumas editoras sim, elas permitem, não que coloque como autor, mas até casos que existem, essa história do autor, mas não coloque como autor, mas que informe ali nos reconhecimentos, ou mesmo um anexo, dizendo quais foram os prompts que você fez para a IA, para ela responder, e que você trouxe esse material para o seu trabalho. Mas isso, como eu falei, é muito ainda específico e nichado. Acaba que cada editora tem sua própria visão da questão e nem todas aceitam. Isso é bem realidade. Agora eu pergunto para os dois. O IFCE tem orientado os estudantes, os docentes, quanto ao uso correto das inteligências artificiais no ambiente acadêmico? Vai ser necessário assim, um documento que norteie atualizar os parâmetros dentro do IFCE ou os que já tem já são suficientes? Leandro, quer começar um pouquinho sobre isso? Posso. Assim, no nosso caso, na biblioteca, a gente tem os documentos que a gente, por exemplo, a gente tem o nosso manual de normalização de trabalhos acadêmicos, que segue um padrão da BNT. Nós temos também essa questão de fazer um atendimento com o aluno quando ele precisa, né? Assim, eu particularmente não me deparei com o trabalho acadêmico com IA. Provavelmente deve ter já passado, né? Por exemplo, mas assim, do aluno dizer, eu usei. Até foi uma questão que a gente, como o professor falou da palestra, né? Às vezes o aluno não chega para você e diz, eu utilizei o ChatGPT, eu utilizei uma outra ferramenta, né? Mas assim, no nosso, como é que a gente fala? Na nossa caminhada, né? Científica, acadêmica, e na realidade que a gente vê, não, vamos conversar com esse aluno e ver de onde, né? Assim, a gente tem uma conversa mesmo para saber de onde foi que ele produziu, né? Porque às vezes a gente também tem que normalizar, né? A gente tem que olhar as citações, olhar as referências. Então a gente acaba se deparando com alguns textos, algumas coisas que a gente, não, isso aqui eu já, entendeu? Eu já acho que eu já vi em algum trabalho, de algum pesquisador, de algum autor. Mas claro que isso é muito sensível, né? Podemos dizer que esse tipo de informação, ela tem uma sensibilidade tão grande que muitas vezes ela é tão, como é que eu posso dizer? Ela é tão bem produzida, ou então ela é tão bem feita, replicada, né? Que a gente às vezes não consegue diferenciar se foi de inteligência artificial ou foi do próprio autor, né? E às vezes a gente não pode também questionar tanto, né, essa questão. Mas o que é que a gente sempre orienta? Que eles procurem, né, a biblioteca para fazer essa normalização da melhor forma possível, como eu falei, citar, referenciar de quem foi aquela ideia, né? Mas, claro, que a gente não pode dizer, não, isso aqui exigir, né? Podemos dizer assim, não posso exigir que ele me diga,
mas a gente está sempre lá para fazer esse atendimento, né? Da melhor forma possível, fazendo essa questão de orientá-lo, na questão da escrita, na questão da produção e na própria normalização do trabalho dele, né? E você, Wendel? Eu diria que isso hoje, né, está sendo ainda muito individualizado, né? O professor que tem ali, se ele está orientador, né? Então ele é a pessoa que decide se vamos usar ou não, se permite usar ou não, se vai detectar ou não o uso disso, vai autorizar. Então é muito hoje, está em nível de professor, chega em algum momento em um nível de departamento, então o departamento tem uma visão. Vai ter um momento que a Pró-Reitoria de Ensino, ou até gestões superiores, em nível nacional, possa ter uma visão mais clara através de normas, normativas. Por quê? Porque a gente precisa, inicialmente, talvez criar regras de como isso deve ser feito, porque depois essas regras elas são absorvidas, né? Elas deixam até de precisar de existirem, né? Porque as pessoas passam a ter o hábito de seguir aquela visão institucional, aquela visão de gestão sobre o tema, e isso fica meio que automático, né? O problema é que essa legislação, essa normatização, ela não pode ser também muito fechada e sem uma visão proativa de tempo, né? Porque a gente está vendo hoje uma situação, um retrato do momento, o retrato do momento é esse, a gente sabe que os nossos alunos estão fazendo uso dessas ferramentas, essas ferramentas vão surgir cada vez mais, vão ficar cada vez mais impossíveis de detectarmos quando foram usadas ou não. Não sei quando você conhece muito bem o aluno, sabe que ele não foi capaz de escrever aquilo, que é até um ponto muito abstrato, né, sensível de tocar nesse assunto, mas o fato é que essa normatização ela vai ter que acontecer, sendo que ela tem que ser muito bem discutida para que ela seja ampla e acolha qualquer situação e fazendo as sanções necessárias onde for preciso para que a sociedade como um todo comece a enxergar aquilo ali de uma forma mais ética, né? Eu li recentemente que a ética é justamente isso. Você cria, às vezes, regras, porque não é ainda o senso comum, mas aí, à medida que você passa a usar, você começa a absorver que não, que esse é o melhor caminho e isso vira um aprendizado para todos. Antes de encerrar a nossa entrevista, eu gostaria que vocês sugerissem indicações de leitura, de site, de livros, vídeo podcast, para quem se interessa no assunto, né, e se aprofundar na interferência da inteligência artificial e o uso com relação às bibliotecas, né, as referências bibliográficas. Na questão técnica, né, como eu falei, você pegar, né, a BNT, né, pegar de referências, né, a norma brasileira de referências e de citações, vai te dar esse não, quando eu for citar, fazer alguma coisa nessa questão, né, de dar o respaldo mesmo a quem escreveu aquela ideia, né? Então seria, assim, basicamente essa questão mais técnica. Sim, perfeito. Não, existem alguns documentos e sites, né, como a gente não pode nem falar muito de livros, porque os livros acabam que ficam obsoletos rapidamente sobre o tema, né, porque o tema ele é muito dinâmico. Mas eu vou deixar aqui um site que eu costumo falar nas minhas palestras, que depois o pessoal da edição pode, de repente, adicionar aqui no vídeo. O site é There is an AI for that. Há uma IA para isso, né? A tradução literal aqui do tema do site. Se você jogar isso no Google, rapidamente você vai achar. É thereisanaIforthat.com. Lá o que você vai encontrar? Vai encontrar milhares de links para diversas ferramentas online que te ajudem em alguma tarefa específica. Por exemplo, eu preciso fazer um resumo de um PDF de 300 páginas. Eu quero entender o que é o conteúdo básico dele. Existe uma IA para isso. Eu preciso melhorar, eu estava até comentando aqui com o pessoal da edição, o áudio da minha entrevista não ficou bom, mas tem ferramentas que conseguem levar esse áudio para um nível de estúdio, basicamente por IA. Então tem ferramentas para diversas tarefas, desde a edição de vídeo, a edição de documentos, a produção de conteúdo acadêmico ou não acadêmico. Então esse site está bem recheado de informações. E obviamente isso de maneira mais técnica, de maneira mais, vamos dizer, ética. E aí vamos seguir pessoas que eu gosto muito do ponto de vista do professor Silvio Meira, lá do Pernambuco, e ele tem uma visão bem alinhada com o que eu penso, que a gente não tem como evitar, a gente tem que estar só preparado para ela, então é uma boa referência para seguir. Ok. A gente fica por aqui. Acompanhe o nosso podcast IFCE no ar nos streams de áudio, Spotify, Google Podcast e Deezer, e também no nosso canal do YouTube, a TV IFCE. Agradeço a presença do Leandro, nosso bibliotecário, Leandro Castro Lopes, que é o coordenador de bibliotecas do IFCE, e o professor Antônio Wendel de Oliveira Rodrigues, que é professor dos cursos de Telemática, Engenharia de Computação e Engenharia de Telecomunicações do Campus Fortaleza. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, tchau.